Você está demitido, com efeito imediato. E não me deixe pegar você neste prédio nem mais um segundo. Claire Bennett, a jovem bilionária CEO, deixou cair o crachá de funcionário de Ryan Walker no chão de mármore, na frente de dezenas de funcionários que observavam. Ryan, um pai solteiro discreto que tinha entrado na empresa apenas alguns dias antes, não havia quebrado nenhuma regra nem cometido nenhum erro. Ele simplesmente se ajoelhou, pegou o crachá e caminhou em direção ao saguão. Naquele exato momento, 10 SUVs pretos pararam do lado de fora da torre. Seguranças e executivos seniores desceram e caminharam direto até ele. Quem era Ryan, afinal? A torre Bennett Global se erguia 40 andares acima do distrito financeiro, sua pele de vidro capturando a luz da manhã como algo polido para exibição. Na manhã em que Ryan Walker chegou, ele entrou pela entrada lateral com os outros novos contratados, vestindo um paletó cinza que já tinha visto invernos demais e carregando uma bolsa de couro gasta com uma alça que ele mesmo havia consertado. Nada nele pedia atenção. Ellie assinou a ficha de admissão, pegou o crachá temporário que lhe foi entregue e esperou no saguão com a paciência silenciosa de um homem acostumado a ser ignorado. Ninguém que passasse por ele imaginaria que ele havia passado os últimos anos comandando uma empresa maior que aquela, por trás de uma cortina de advogados e holdings. A verdade era mais simples do que os boatos que depois cresceriam em torno dele. Ryan detinha a participação majoritária da Bennett Global. Ele havia herdado a posição do homem que a fundou, um mentor que, perto do fim, lhe pediu que protegesse não os lucros, mas os princípios. Sua propriedade estava dentro de uma cadeia de fundos e entidades, e o nome nos documentos do dia a dia nunca havia sido o seu. Então o nome que ele deu na recepção não significava nada para quem o processou. Por anos ele havia governado por assinatura e instrução, confiando na administração diária a executivos que raramente encontrava pessoalmente. Mas números em um relatório não podiam lhe dizer se o lugar ainda tinha alma. Então ele fez a única coisa que seus assessores chamaram de imprudente. Vestiu um paletó comum, preencheu uma inscrição comum, sob um nome que ninguém associava ao homem dono de tudo aquilo, e entrou como estagiário para ver a empresa como havia seu funcionário mais humilde. A empresa que ele encontrou era comandada por Claire Bennett, e Claire a comandava como uma lâmina corta-papel. Ela era jovem para o cargo, afiada em todos os sentidos, e havia construído sua reputação em uma decisão que nunca vacilava. As pessoas a admiravam da forma como se admira o que não se pode controlar. Ela caminhava pelos andares com o queixo erguido e seus julgamentos já feitos, e avaliava uma pessoa no instante em que a conhecia, do corte da roupa à confiança do aperto de mão. O que ela não conseguia medir, ela descartava. Isso tinha funcionado para ela até então, e o sucesso tem uma forma de transformar um hábito em uma crença. Ryan a notou antes que ela o notasse. Ele observou como o ambiente se ajustava quando ela entrava, como as conversas encurtavam e as costas se endireitavam, como o medo no escritório vestia a fantasia do respeito. Ele não disse nada. Sentou-se entre os novos contratados, abriu o laptop e fez o trabalho que lhe foi designado, que era tedioso e abaixo das habilidades de qualquer um naquela sala, dele mesmo em primeiro lugar. Ele o fez corretamente e sem reclamar, e isso por si só parecia irritar as pessoas ao redor, como se um homem tão simples não tivesse direito de ser tão capaz. Sua supervisora direta era uma mulher chamada Diane Foster, que havia aprendido há muito tempo que a maneira mais rápida de agradar Claire era ecoá-la. Diane olhou para as roupas gastas dele e para seu currículo modesto e decidiu que ele era um erro que havia escapado pela contratação. Ela lhe deu as tarefas que ninguém queria, corrigiu erros que ele não havia cometido e narrou suas supostas falhas autossuficiente para os outros ouvirem. Alguns dos funcionários mais jovens, famintos por serem vistos, tomando o lado certo, se juntaram a ela. Riram da alça remendada da bolsa dele. Perguntaram, sorrindo, se ele tinha se perdido a caminho de outro prédio. Ryan absorveu tudo sem se alterar. Ele havia passado tempo suficiente na vida, sendo subestimado para saber que a paciência de um homem é muitas vezes confundida com fraqueza por pessoas que nunca precisaram de nenhuma.
Ele respondeu às provocações com cortesia e ao desprezo com trabalho, e todas as noites saía do prédio da mesma forma silenciosa como havia entrado. O que ele realmente estava fazendo, ninguém imaginava. Ele estava tirando a temperatura do lugar e o que sentia dia após dia era um frio que não gostava. O padrão se manteve por vários dias, e então Claire apareceu entre os novos contratados numa manhã em que seu humor já estava esgotado. Um negócio tinha desmoronado durante a noite e alguém pagaria por isso, embora não fosse a pessoa realmente responsável. Ela varreu o andar com 2 assistentes atrás dela, examinando rostos como um agente de alfândega examina uma fila. A maior parte da sala fingia estar ocupada. Ryan simplesmente continuou a tarefa à sua frente, sem se esconder, nem se exibir, e foi exatamente essa quietude que chamou a atenção dela e a ofendeu. "Quem é esse?" Claire perguntou. Não a Ryan, mas por cima dele, como se falasse sobre um móvel. Diane se apressou com uma resposta já moldada para agradar. "Novo estagiário, Walker. Sinceramente, não sei como ele passou pela triagem." Ela baixou a voz num tom confidencial que era para ser ouvido. "Não combina muito com o perfil que buscamos aqui." Clary o estudou por um longo momento, e o que quer que tenha visto nas roupas simples e no rosto calmo, decidiu que não queria aquilo em seu prédio. "Levante-se", ela disse. Ryan pousou a caneta e se levantou sem pressa, encarando-a sem desafio e sem medo. Isso também pareceu incomodá-la, como se esperasse que ele encolhesse e se sentisse enganada quando ele não o fez. Ela circulou lentamente ao redor dele, a sala ficando quieta ao redor deles. Dezenas de pares de olhos, fingindo não olhar e olhando mesmo assim. "Você sabe o que é essa empresa?" Claire disse. "Você sabe o que é preciso para pertencer aqui. Olhe para si mesmo. Você honestamente acha que pertence?" Ryan pesou a pergunta mais do que ela esperava. E quando respondeu, sua voz era baixa e firme. "Acho", ele disse, "que pertencimento não é decidido por um paletó." Uma onda percorreu os que observavam, pequena e rapidamente reprimida. A expressão de Claire não mudou, mas algo por trás dela se aguçou. Ela não era uma mulher que perdia a última palavra, e certamente não a perderia para um estagiário de casaco remendado. "Então deixe-me tornar a decisão mais fácil para nós dois", ela disse. Virou-se para Diane. "Retire o acesso dele." Ele terminou. As palavras caíram na sala como uma bandeja derrubada, alto no silêncio que se seguiu. Diane piscou, incerta por meio segundo se Claire falava sério, e então pegou o tablet para tornar aquilo real. Ryan não havia quebrado nenhuma regra. Não havia perdido nenhum prazo. Não havia lidado mal com nenhuma tarefa. Não havia cruzado nenhuma linha que qualquer política pudesse nomear. Ele simplesmente havia se recusado a ser pequeno numa sala que o queria pequeno. E isso, no tribunal de Claire, já era crime suficiente. "Você está me demitindo", Ryan disse. Não era um pedido. Era um homem confirmando um fato para que todos os presentes o lembrassem com clareza. "Sim", Claire respondeu. E agora, ela levantou a voz deliberadamente, querendo que todo o andar ouvisse a lição. "Você está demitido. Com efeito imediato. E não me deixe pegar você neste prédio nem mais um segundo." Ela deslizou o crachá dele da mesa e o deixou cair. E o pequeno estrondo do plástico no mármore foi o único som numa sala que prendia a respiração. Ryan olhou para o crachá no chão por um momento. Então se ajoelhou, o pegou e se levantou de novo sem uma palavra de protesto. Não discutiu, não ameaçou, não lembrou ninguém de nada. Recolheu sua bolsa gasta, fechou o laptop e se virou para o saguão com a mesma dignidade silenciosa que carregara ao entrar pela porta lateral em sua primeira manhã. Atrás dele, o escritório ficou paralisado, metade da equipe aliviada por não ter sido eles, uma parte menor, inquieta de um jeito que ainda não conseguiam explicar. Diane permitiu-se um sorriso fino de justificação. Alguns dos funcionários mais jovens trocaram olhares que diziam que o homem simples finalmente tinha recebido o que homens simples recebiam. Claire já havia seguido em frente em sua mente, sua atenção voltando ao negócio que perdera para o estagiário, apagado de seu luto como uma linha riscada de uma página. Ela não o viu partir. Se tivesse visto,
Poderia ter notado que ele caminhava como um homem chegando a algum lugar, não como um homem sendo mandado embora. O saguão da Torre Bennett Global era uma catedral de vidro e pedra, construída para fazer os visitantes sentirem o tamanho da empresa e sua própria pequenez dentro dela. Ryan o atravessou sem pressa, seus passos silenciosos no piso polido, o crachá de demitido ainda em sua mão. Ela estava quase nas portas quando a luz através do vidro da frente mudou, escurecida por algo grande se movendo na praça externa. Ele desacelerou. Através das janelas altas, a rua apareceu, e o que estava chegando ali não pertencia a nenhuma manhã comum. 10 SUVs Pritos rolaram numa única fileira ininterrupta e pararam em formação ao longo do meio-fio, motores baixos, vidro fumê, cromados capturando o sol por um instante. Nada se mexeu. Então todas as portas se abriram ao mesmo tempo, e homens e mulheres desceram em ternos escuros com a calma coordenada de pessoas que já haviam feito aquilo muitas vezes. No centro deles caminhava um homem mais velho de cabelos prateados, e o porte inconfundível de autoridade, e ao seu lado, uma figura larga e vigilante cujos olhos varreram a entrada antes de qualquer outra coisa. Dentro do saguão, a mesa de segurança se enrijeceu. Um guarda pegou o telefone e o pousou de novo, incerto sobre a quem exatamente ligar diante de algo assim. A notícia viajou de volta para dentro do prédio como um calafrio sobe pela espinha. Rostos apareceram nas grades do mezanino. Diane, atraída pelo silêncio súbito, se aproximou da parede de vidro acima e olhou para baixo, e o que viu drenou a cor de seu rosto aos poucos. O homem de cabelos prateados era Gerald Hastings, presidente do conselho da Bennett Global, um nome que aparecia nos documentos de fundação da empresa e quase nunca aparecia em pessoa. Ao seu lado se movia Marcus Reed, que cuidava da segurança de interesses muito maiores do que aquela única torre. Eles entraram juntos pelas portas da frente, e toda a frota de figuras de terno os acompanhava. Advogados, diretores e assessores. Uma procissão que não tinha motivo para chegar sem aviso, e ainda assim se movia como se o prédio sempre tivesse esperado por aquilo. Eles não pararam na recepção, não pediram crachá nem nome. Gerald Hastings atravessou o saguão com os olhos fixos no homem quieto de paletó cinza, e quanto mais se aproximava, mais sua expressão amolecia da urgência para algo parecido com alívio. Ryan se virou para recebê-lo, o crachá de demitido ainda repousando em sua mão aberta, e por um momento os dois homens simplesmente se observaram sobre o mármore, enquanto uma centena de espectadores tentava entender o que estava vendo. Senhor, Gerald disse. E então, diante de todo o saguão, o presidente do conselho inclinou a cabeça. Não era um aceno de saudação. Era uma reverência, pequena, mas inconfundível, o tipo de gesto que um homem faz apenas para alguém a quem responde. Atrás dele, um por um, os diretores e a equipe de segurança seguiram, cabeças se baixando numa onda que percorreu toda a procissão. Viemos assim que soubemos, Gerald continuou, sua voz baixa, mas clara no salão silencioso. Isso nunca deveria ter acontecido com o senhor. Não aqui, não neste prédio. A palavra senhor subiu pela torre como uma corrente. No mezanino, a mão de Diane se agarrou ao corrimão. Os funcionários mais jovens que haviam rido da alça remendada ficaram muito quietos, o riso congelado em suas gargantas. E em algum lugar acima deles, atraída pelo barulho de uma chegada que ela não havia autorizado, Claire Bennett saiu de uma sala de reunião e olhou por cima do corrimão para a cena se desenrolando em seu saguão. Ela viu os 10 veículos pretos no meio-fio. Viu o presidente do conselho de sua própria empresa, um homem que talvez tivesse encontrado 2 vezes, curvando sua cabeça prateada. Viu o círculo de ternos escuros, os advogados, a segurança. E no centro de tudo aquilo, viu o estagiário que havia expulsado 10 minutos antes, de pé, calmo e imponente, segurando o crachá que ela deixara cair no chão. A cena não fazia sentido para ela, e então, de forma lenta e enjoativa, começou a fazer. Gerald se endireitou e apontou para as portas, para os carros esperando, deferindo a Ryan para onde ele desejava ir e o que desejava fazer. Marcus Reed
se posicionou meio passo atrás e, ao lado, o reflexo de um homem guardando algo precioso. Ryan olhou mais uma vez para o crachá de plástico em sua mão, o pequeno retângulo que não o nomeava nada. E então olhou para cima, além da procissão, subindo a altura da torre até seus olhos encontrarem os de Claire no corrimão. Ele não sorriu, não acusou. Simplesmente segurou o olhar dela por um longo momento constante, deixando-a ler em seu rosto tudo o que ela havia falhado em ler naquela manhã. Claire sentiu o chão de sua certeza se inclinar sob ela. O homem que havia descartado no espaço de uma única conversa não era um erro em seu sistema de contratação. Ela não estava abaixo de seus padrões. Ela começava a compreender que ele era a razão pela qual quaisquer padrões existiam ali. Ao redor dela, o prédio havia parado de fingir que trabalhava. Cada janela em cada andar tinha um rosto, e cada rosto revirava a mesma pergunta em silêncio. Quem era ele? O paletó simples, a bolsa remendada, a cortesia que parecera fraqueza, a calma que parecera nada. Tudo aquilo se rearranjava agora numa forma diferente, e a forma era uma que fazia a boca de Claire secar. Lá embaixo, Gerald disse algumas palavras baixas, e Ryan respondeu com um pequeno aceno. A procissão começou a se virar, sem pressa, de volta às portas e aos carros esperando, dobrando-se ao redor de Ryan, da forma como uma guarda de honra se dobra ao redor da pessoa que foi enviada para proteger. Ele não olhou para a torre de novo. Caminhou pelas altas portas de vidro para a luz da manhã, e os 10 SUVs pretos o esperavam no meio-fio com os motores ligados. Claire permaneceu no corrimão muito tempo depois que as portas se fecharam atrás deles, os nós dos dedos pálidos no corrimão, a empresa inteira prendendo a respiração ao redor dela. Ela havia construído sua reputação em saber num instante exatamente quem era uma pessoa e exatamente quanto valia. E no espaço de uma única manhã, esse dom a havia falhado tão completa e publicamente que ela entendeu com clareza fria. Ela acabara de fazer o julgamento mais caro de sua vida. Ela simplesmente ainda não sabia quanto isso custaria. Claire não dormiu naquela noite, e pela manhã, a história já havia se espalhado além dela. O saguão estivera cheio de celulares, e celulares não guardam segredos. Quando ela chegou ao seu escritório, as imagens de um presidente de conselho fazendo reverência a um estagiário demitido já haviam se espalhado por todos os andares do prédio e além dele, e as perguntas que levantavam eram mais altas do que qualquer resposta que ela pudesse dar. Ela sentou-se em sua mesa, com a cidade se estendendo abaixo dela, e entendeu que o chão havia se deslocado e que ela não estava mais onde pensava estar. Ela tentou contatá-lo. Dentro de 1 hora depois que os SUVs partiram, ela enviara recados por todos os canais que tinha, pedindo, depois solicitando e finalmente quase implorando por uma chance de se explicar. A resposta voltou através de Gerald Hastings, breve e sem calor. O Sr. Walker não estava disposto a voltar ao escritório e não estava disposto a ouvir uma explicação. Gerald observou que ele já havia ouvido tudo o que precisava ouvir no dia em que foi demitido. O conselho se reuniu naquela mesma tarde, e pela primeira vez em seu mandato, Claire foi convidada a esperar do lado de fora da sala em que seu destino era discutido. Quando as portas finalmente se abriram, foi Gerald quem entregou a notícia, seu jeito formal de uma forma que lhe dizia que os anos informais haviam acabado. O homem que ela havia expulsado do prédio era Ryan Walker, acionista controlador da Bennett Global, a mão silenciosa por trás das holdings que governavam a empresa desde a morte do fundador. Ele era e sempre fora o dono da cadeira em que ela se sentava. Claire recebeu as palavras da forma como uma pessoa recebe um diagnóstico, ouvindo-as claramente e não acreditando nelas ao mesmo tempo. Ela havia presumido, como todos, que a propriedade estava com um fundo sem rosto, um nome em papel que nunca caminhava pelos corredores. Nunca lhe ocorrera que o dono pudesse escolher caminhar por eles mesmo, observando, testando, aprendendo no que a empresa havia se tornado. Ela não havia simplesmente demitido um funcionário. Ela havia representado seus piores instintos diretamente na frente da única pessoa, para quem menos podia se dar ao luxo de fazer isso. A notícia sobre a identidade de Ryan se moveu pelo prédio como o clima. A equipe que rira da bolsa remendada agora falava dele
em tons cautelosos e sussurrados, reescrevendo suas próprias memórias, insistindo umas com as outras que sempre haviam sentido algo incomum nele. Os funcionários mais jovens que se juntaram ao pequeno coro de desprezo de Diane ficaram muito quietos em suas mesas. E a própria Diane, que construíra sua posição ecoando Claire, descobriu que um eco só é seguro quanto a voz que ele repete. E aquela voz não estava mais segura de forma alguma. Claire esperava, em suas piores imaginações, ser demitida na hora. Em vez disso, uma coisa mais estranha aconteceu. Ryan não a demitiu. Ele não demitiu ninguém. A notícia veio por Gerald de que o Sr. Walker havia solicitado algo que o conselho nunca vira ser pedido antes. Ele queria uma revisão completa e independente da cultura da empresa, suas contratações, promoções, demissões, voltando anos. Ele queria saber quantas pessoas haviam sido postas na porta da forma como ele fora e por quê. Ele não estava interessado, disse ele, em vingança. Estava interessado na verdade. A revisão começou discretamente e rapidamente ganhou força. Investigadores sem lealdade a ninguém dentro da torre puxaram registros que a maioria dos executivos presumia estarem enterrados. Leram arquivos de demissão e históricos de promoção. Entrevistaram pessoas que haviam saído com raiva e pessoas ainda assustadas demais para falar. E lentamente, um padrão surgiu dos papéis que ninguém queria ver reunido num só lugar. Talento estava saindo da Bennett Global havia anos, e raramente saía por mérito. As conclusões foram expostas com uma clareza que não deixava espaço para se esconder. Repetidamente, pessoas capazes haviam sido preteridas ou expulsas, não por falharem no trabalho, mas por não parecerem o tipo certo, por virem do histórico errado, por não terem o polimento que Claire confundia com substância. Decisões que haviam sido vestidas de padrões se revelaram, sob exame, preconceito usando terno. E no centro das mais danosas dessas decisões, mais vezes do que qualquer um queria admitir, estava a própria assinatura de Claire. Ela leu o relatório sozinha em seu escritório, página após página, e cada página tirava algo dela. Ela havia se considerado uma meritocrata, uma juíza dura mas justa, que simplesmente exigia excelência. As evidências contavam uma história diferente. Diziam que ela havia confundido seu conforto com competência, que havia recompensado pessoas que se pareciam com ela e descartado pessoas que não se pareciam, e que a empresa havia sangrado seu melhor sangue por anos por causa de instintos que ela nunca havia questionado. O estagiário de paletó cinza não fora uma exceção. Havia sido um espelho. Ryan concordou em encontrá-la apenas uma vez durante aquelas semanas, e ele mesmo estabeleceu os termos. Não haveria plateia desta vez, nenhum conselho, nenhum advogado. Apenas os dois numa pequena sala de reunião, num andar que Claire raramente visitava. Ele estava esperando quando ela chegou, agora num terno escuro comum, em vez do paletó gasto, embora se portasse de forma não diferente da que carregara entre os novos contratados. A calma que ela havia lido como fraqueza no dia em que o demitiu preenchia a sala agora, e ela finalmente entendeu que nunca fora fraqueza de forma alguma. Você poderia ter me dito quem era, Claire disse, porque era a coisa que ela havia ensaiado e a coisa que menos parecia rendição. Ryan a considerou do outro lado da mesa, sem nenhum calor no rosto. Se eu tivesse te dito, ele respondeu, você teria me mostrado a pessoa que achava que eu queria ver. Não vim aqui para conhecer essa pessoa. Vim para conhecer a que demite um homem por ficar em pé com dignidade num casaco gasto. As palavras foram baixas e foram fundo, e Claire não tinha defesa pronta contra uma acusação que era simplesmente verdadeira. Ele então lhe contou o que havia vindo ao prédio para descobrir. O homem que fundou a Bennett Global a havia construído sobre a convicção simples de que o valor de uma pessoa não podia ser lido em suas roupas, seu currículo ou a confiança de seu aperto de mão, e que qualquer empresa que esquecesse isso acabaria por apodrecer por dentro, não importa como seus números parecessem. Ryan havia prometido proteger essa convicção. Ele havia vestido o paletó para saber se ela ainda vivia nos corredores. E o que ele encontrara foi um lugar que havia trocado isso por aparências tão completamente que já não reconhecia o que havia perdido. Você não demitiu um estagiário, Ryan disse. Você me mostrou exatamente o quanto a empresa caiu do que deveria ser
e fez isso numa manhã sem saber que estava fazendo. Claire quis argumentar e descobriu que não conseguia. Todo o instinto em que confiara, todo o julgamento rápido de que se orgulhara, agora lhe parecia uma série de pequenas traições empilhadas numa carreira. Ela se pensara o padrão. Estava aprendendo que fora o sintoma. A reunião terminou sem punição e sem perdão, o que de alguma forma era mais difícil de carregar do que qualquer um dos dois teria sido. Ryan não lhe disse que estava demitida, e não lhe disse que estava segura. Disse apenas que a empresa se olharia com atenção nas semanas seguintes e que ela teria que decidir sozinha que tipo de líder as evidências diziam que ela havia sido. Então recolheu suas coisas e a deixou sozinha na pequena sala com o peso de uma verdade que ela não conseguia mais largar. Fora da torre, a história havia crescido além do controle de qualquer um. As imagens do presidente do conselho se curvando chegaram à imprensa, e a imprensa encontrou o resto. Repórteres começaram a fazer perguntas sobre um bilionário que se vestiu de estagiário para testar sua própria empresa e sobre a jovem CEO que falhara naquele teste na frente de um saguão cheio de testemunhas. A narrativa se escreveu sozinha de uma forma implacável para Claire, e o nome da empresa, que ela passara anos polindo, começou a manchar em manchetes que ela não conseguia responder. O conselho sentiu o dano imediatamente. Parceiros ligaram. Investidores fizeram perguntas incisivas. Uma firma que negociava com base em sua reputação não podia se dar ao luxo de ser conhecida como um lugar onde as melhores pessoas eram expulsas pelos motivos errados. E a cobertura tornava aquela reputação mais difícil de defender a cada dia. Gerald Hastings, que se curvara no saguão, agora sentava-se em frente a Claire reunião após reunião, com um rosto que ficava mais frio a cada vez. E ficava claro que o conselho havia começado a vê-la não como um ativo a proteger, mas como um passivo a gerenciar. Queriam alguém para responsabilizar, e o registro apontava apenas numa direção. A revisão independente tinha um nome associado a mais de suas piores conclusões do que qualquer outro, e aquele nome era o dela. Gerald lhe disse claramente que o conselho não podia absorver isso em nome da empresa, que as decisões haviam sido tomadas por sua própria mão, e seriam respondidas por sua própria mão. A proteção que o cargo sempre lhe dera havia desaparecido, e ela sentiu essa ausência da forma como um alpinista sente uma corda afrouxar ao redor dele. O pequeno tribunal que uma vez a espelhara começou a se dispersar, cada membro tentando se salvar. A investigação não havia parado em Claire. Havia aberto a conduta de todos que tinham por hábito agradá-la, e esses hábitos não sobreviveram à luz. Diane Foster, que havia narrado as supostas falhas de Ryan tão alto em seus primeiros dias, foi descoberta tendo feito o mesmo com muitos outros, disfarçando sua crueldade de controle de qualidade por anos. Os funcionários mais jovens que se juntaram ao seu pequeno coro foram questionados sobre uma cultura de bullying que ajudaram a construir uma piada pequena de cada vez. Um nome surgiu que até Claire não esperava: Victor Grant. Um executivo sênior que por muito tempo sentara confortavelmente acima de qualquer suspeita, se revelou tendo usado a mesma cultura de aparências como fachada para algo pior do que esnobismo. Sob o barulho de julgar as pessoas por suas superfícies, ele vinha escondendo silenciosamente sua própria má conduta, movendo números e enterrando reclamações, confiando que uma empresa obcecada em parecer certa nunca investigaria o que era realmente verdade. A revisão investigou, e o que encontrou colocou sua carreira, e possivelmente mais do que sua carreira, em sério risco. Claire observou a estrutura que ela presidira se desfazer pedaço por pedaço, e a parte mais difícil foi reconhecer suas próprias impressões digitais em cada junta dela. Ela não havia cometido os crimes de Victor, mas havia construído o clima que permitiu que crescessem. Ela havia definido o tom que dizia a todos que aparências importavam mais que a verdade, e Victor simplesmente havia levado essa lição a seu fim lógico e feio. Ela não podia apontar para ele sem também apontar para si mesma, e ela sabia disso. Ela tentou naquelas últimas semanas salvar o que podia. Ficou até tarde, respondeu a cada pergunta que os investigadores lhe fizeram, ofereceu documentos antes que fossem exigidos. Esperava que a cooperação pudesse ser lida como mudança, que se ajudasse a desmontar o que havia construído,
O conselho poderia ver uma líder que valia a pena manter. Mas cada resposta honesta que ela dava apenas confirmava o padrão de forma mais completa, e cada esforço para provar que era diferente produzia mais evidências de quem ela havia sido. A verdade, uma vez que começou a vir, não se importava a quem machucava. Na manhã em que o conselho chegou à sua decisão, Claire já sabia a forma dela antes mesmo de Gerald falar. Ele não suavizou a linguagem e ela não pediu que ele o fizesse. O conselho estava suspendendo-a como diretora executiva, com efeito imediato, pendente a conclusão da revisão. Ela não manteria nenhuma autoridade operacional, não tomaria nenhuma decisão. A empresa que ela havia comandado com tanta certeza continuaria sem ela, e o escritório de canto que ela ganhara tão jovem seria esvaziado até o fim do dia. Ela ouviu as palavras da forma como Ryan ouvira as dela no dia em que ela o mandara embora, de pé, sem dizer nada, absorvendo um julgamento contra o qual não podia argumentar. A confiança das pessoas que trabalhavam sob ela havia desaparecido, e ela entendeu agora que nunca a possuíra de fato. Apenas o medo delas, e o medo evapora no momento em que o chão se desloca. Ela havia medido seu valor em título e autoridade por tanto tempo que perdê-los pareceu perder a si mesma, e ainda não tinha ideia do que, se é que havia algo, restava por baixo. Ryan, por sua vez, não foi poupado do peso disso. A empresa agora era dele para responder, e a escolha à sua frente era mais pesada do que a satisfação de qualquer acerto de contas. Ele podia limpar a casa, remover completamente cada líder cujo nome aparecesse na revisão, e reconstruir a firma a partir de um andar vazio, e ninguém o culparia se o fizesse. Ou podia tentar algo mais lento e muito menos certo, dando a uma cultura quebrada a chance de se tornar algo melhor, em vez de simplesmente substituir as pessoas que a haviam quebrado. Ele carregou essa escolha silenciosamente, da forma como carregava tudo. Não viera a Bennett Global para destruí-la. Viera para descobrir se ainda podia ser salva. E a revisão respondera metade dessa pergunta, mostrando-lhe exatamente o quão doente ela estava. A outra metade, se uma doença como aquela podia ser curada ou apenas cortada fora, era uma pergunta que as evidências não podiam responder por ele. Era uma pergunta sobre pessoas, e sobre se pessoas como Claire podiam mudar. E ele ainda não sabia no que acreditava. Por um tempo, pareceu que não havia mais nada a salvar. A diretora executiva estava suspensa. O conselho estava abalado. A imprensa rondava, e os executivos que dirigiam o lugar estavam sendo puxados um a um para a luz para responder pelo que haviam escondido. Contratos ficaram em suspenso enquanto parceiros esperavam para ver se a empresa sobreviveria ao seu próprio acerto de contas. A torre ainda se erguia 40 andares sobre o distrito, seu vidro ainda capturando a luz da manhã. Mas dentro dela, tudo o que mantinha o lugar unido havia se soltado de uma vez, e ninguém, nem mesmo Ryan, ainda podia dizer se aguentaria ou desabaria. Ryan assumiu o controle operacional da Bennett Global ele mesmo, pelo menos por um tempo, porque não sobrara ninguém em quem o conselho pudesse confiar para estabilizá-la. Mudou-se para a torre, não mais como um estagiário e não como um dono distante, mas como o homem cuja mão segurava tudo. E a primeira coisa que encontrou esperando foi os destroços do acerto de contas que ele mesmo havia posto em movimento. A empresa estava intacta no papel e quebrada em toda forma que o papel não podia medir, e ele tinha que olhar para esse dano toda manhã, sabendo que havia escolhido expô-lo. O clima dentro do prédio havia se tornado quebradiço. Funcionários que passaram anos aprendendo a se apresentar para Claire já não sabiam para quem estavam se apresentando, e a incerteza os deixava ansiosos em vez de livres. Parceiros que haviam assinado com a Bennett Global pela força de sua reputação observavam as manchetes e reconsideravam. Ryan entendia que revelar a podridão fora a parte fácil. Viver numa casa que você deliberadamente abriu para o tempo é mais difícil. E ele havia aberto essa até o alicerce. Vários contratos importantes ficaram à beira do colapso. As firmas por trás deles haviam construído seus próprios planos em torno da estabilidade da Bennett Global, e estabilidade era exatamente o que a empresa já não projetava. Ryan se encontrou com elas pessoalmente, sem o polimento de uma equipe preparada, e lhes disse claramente o que havia acontecido
e o que pretendia fazer a respeito. Alguns escutaram, outros não. Ele sabia que se as reformas que prometera não se tornassem reais, e rapidamente, a perda daqueles contratos faria o que o escândalo sozinho não conseguira e afundaria a empresa. Marcus Reed, que caminhara ao seu lado no saguão naquela primeira manhã, agora mantinha uma vigilância mais silenciosa sobre aquelas reuniões. Uma presença firme ao fundo, enquanto Ryan falava. Claire, naquelas semanas, viveu uma vida menor do que jamais imaginara para si mesma. Desporrada do título e da autoridade, ela percebeu que havia muito pouco restando da pessoa que pensara ser. Havia construído todo o seu senso de identidade em ser a que decidia, a cujo julgamento movia uma sala. E sem isso, era simplesmente uma mulher que havia estado muito errada de forma muito pública. Pela primeira vez, ela não tinha nada a fazer além de olhar para as decisões que havia tomado, uma após a outra, sem nenhum título atrás do qual se esconder enquanto olhava. O que viu não a lisonjeava, e ela parou de tentar fazer com que lisonjeasse. Ela traçou a linha desde suas primeiras promoções, quando aprendera pela primeira vez que confiança soava como competência e que pessoas que se pareciam com ela avançavam mais rápido, até a manhã em que expulsaram um homem do prédio por ficar em pé com dignidade num casaco gasto. Era tudo uma coisa só. A arrogância não fora uma falha na borda de sua capacidade. Estivera entrelaçada no centro dela e havia custado à empresa suas melhores pessoas por anos. Enquanto ela chamava isso de altos padrões, entendeu finalmente que o orgulho não a fizera forte. Havia-a cegado. E ser cega numa posição de poder significava que todos abaixo dela pagavam pelo que ela não conseguia ver. Essa era a parte que não conseguia se perdoar facilmente. Ela não havia apenas falhado para cima em sua própria vida. Havia construído uma máquina que falhava para baixo com outras pessoas, silenciosamente, uma demissão de cada vez, e havia se sentido justa fazendo isso. O peso disso pesava sobre ela de uma forma que nenhuma suspensão jamais poderia. Ryan começou o trabalho de reconstrução antes de ter certeza de que podia ser feito. Arrancou as suposições que haviam moldado contratações e promoções por anos e as substituiu por algo que o fundador teria reconhecido. Uma insistência simples de que uma pessoa fosse medida pelo que podia fazer e por quem era, não pelo corte de suas roupas ou pela confiança de seu aperto de mão. Ela disse isso em reuniões e depois o fez em decisões. E a diferença entre dizer e fazer foi observada de perto por uma empresa que havia aprendido a desconfiar de belas palavras. Ele trouxe de volta algumas das pessoas que haviam sido injustamente expulsas, aquelas que conseguiu encontrar e que estavam dispostas a voltar. Promoveu discretamente funcionários capazes que haviam sido ignorados por anos por falta de polimento, e garantiu que todos entendessem por quê. O ponto não era caridade. O ponto era que a empresa vinha jogando fora exatamente o talento de que precisava, e que corrigir a injustiça e salvar o negócio acabavam sendo o mesmo ato. Lentamente, em pequenos sinais, o medo nos corredores começou a dar lugar a algo parecido com alívio. Victor Grant não sobreviveu ao acerto de contas, e ninguém esperava que sobrevivesse. A revisão que começara com uma cultura de aparências terminou expondo a má conduta que ele havia escondido por baixo dela. E não havia versão de mudança que pudesse manter um homem como aquele dentro das paredes. Sua remoção foi tratada de forma limpa e sem cerimônia, e a mensagem que enviou foi ouvida em todos os andares. A empresa que uma vez protegia pessoas por parecerem certas, agora responsabilizaria pessoas pelo que realmente faziam, não importa quão bem tivessem aprendido a parecer o tipo certo. Diane Foster também se foi, embora seu fim tenha sido mais silencioso. A investigação documentou anos da crueldade que ela vestira de rigor, e não havia como defendê-la uma vez posta por completo. Os funcionários mais jovens que se juntaram a seu pequeno coro não foram todos demitidos, mas foram feitos a se confrontar com o que haviam feito, e a cultura que os recompensara por isso foi desmontada ao redor deles. Ficou claro rapidamente que zombar de um homem por suas roupas gastas já não era uma forma segura de avançar na Bennett Global. Durante tudo isso, Claire esperou, incerta se ainda havia algum lugar para ela na empresa. Ela cooperara plenamente com a revisão,
oferecer a cada documento, responder a cada pergunta, e o fizera sem a esperança de que salvaria sua posição, porque já não acreditava que sua posição fosse a coisa que valia a pena salvar. O que ela queria, percebeu, era algo mais difícil e menos certo do que seu emprego de volta. Queria se tornar o tipo de líder que nunca fora de fato, e não sabia se algum dia teria a chance de tentar. A chance, quando veio, chegou de uma forma que ela não esperava. Ryan a chamou para a mesma pequena sala de reunião onde a confrontara semanas antes, e desta vez, o equilíbrio entre eles havia se assentado em algo mais estável. Ele lhe disse o que a revisão concluíra, o que ela já sabia, e então lhe disse o que decidira, o que ela não sabia. Ele não a apagaria. Daria a ela uma escolha, e a escolha custaria a maior parte do que restava de seu orgulho. Ele lhe ofereceu um lugar na empresa novamente, mas não aquele que perdera. Não haveria escritório de canto, nenhum título que movia salas, nenhuma autoridade devolvida pela força de quem ela fora. Ela poderia voltar num nível muito abaixo daquele de onde caíra, e poderia aprender, a partir do fundo da coisa que uma vez comandara, o que realmente significava liderar pessoas em vez de comandá-las. Não era perdão. E Ryan não fingiu que era. Era uma oportunidade de conquistar algo que ela nunca realmente tivera. Claire entendeu exatamente o que estava sendo oferecido, e exatamente o que isso exigiria dela. Todos no prédio saberiam que a mulher começando de novo numa mesa júnior, um dia fora a diretora executiva que demitiu o dono. Não haveria dignidade nisso que ela mesma não construísse um dia honesto de cada vez. E ela descobriu, para sua própria surpresa, que queria isso mesmo assim, porque a alternativa era se afastar sem mudar e passar o resto da vida como a pessoa que a revisão descrevera. Aquela pessoa ela decidira, não era alguém que estava disposta a continuar sendo. Ela aceitou, e então fez a coisa mais difícil. Ficou de pé diante da equipe reunida, as mesmas pessoas que a haviam visto expulsar um homem do prédio, e assumiu o que havia feito sem desculpa ou suavização. Disse-lhes que havia julgado pessoas por suas superfícies por anos, e chamado isso de padrões, que havia expulsado bons colegas e recompensado os instintos errados, e que o dano do qual a empresa estava se recuperando levava seu nome mais do que o de qualquer outra pessoa. Ela não pediu que a perdoassem, apenas lhes disse a verdade e a deixou como estava. O pedido de desculpas lhe custou algo visível, e foi isso que fez as pessoas acreditarem nele. Elas a haviam visto certa, e agora a viam sem a armadura da certeza, admitindo diante de todos que havia estado errada no centro de quem era. Isso não desfez o dano. Algumas das pessoas a quem ela havia prejudicado já haviam partido há muito tempo e não voltariam por um discurso. Mas quebrou algo solto no prédio, uma permissão para ser honesto que estava faltando há anos, e a cultura começou, de forma desigual, a se curar em sua esteira. A Bennett Global não se recuperou de uma vez, mas se recuperou. Os contratos que estavam em suspenso se mantiveram um por um, à medida que as firmas por trás deles observavam Ryan transformar suas promessas em mudanças que podiam ver. A imprensa que rondara a empresa por suas falhas começou lentamente a escrever uma história diferente, sobre uma firma que havia olhado honestamente para seus piores hábitos e escolhido consertá-los em vez de escondê-los. Reputação é lenta para reconstruir e fácil de perder, mas a empresa havia feito a única coisa que tornava a reconstrução possível. Havia parado de mentir para si mesma. O talento que vinha saindo há anos começou, cautelosamente, a ficar. A notícia viajou da forma como sempre viaja. E a notícia agora era que a Bennett Global se tornara um lugar onde o que você podia fazer importava mais do que como você parecia fazendo. Pessoas que uma vez teriam sido ignoradas encontraram portas abertas para elas. E a empresa descobriu, como sempre poderia ter descoberto, que justiça e excelência não eram opostos, mas a mesma coisa vista de dois lados. A convicção simples do fundador, aquela que Ryan vestira um paletó cinza para testar, estava viva nos corredores de novo. Ryan assumiu a presidência do conselho por completo quando a revisão foi encerrada, entrando finalmente no papel que herdara anos antes, e governou à distância. Fez isso não para sentar acima da empresa,
mas para mantê-la no padrão pelo qual quase a perdera por falta dele. Construiu a coisa que viera procurar e não encontrara. Um lugar onde uma pessoa de casaco gasto e uma pessoa de terno fino eram medidas pela mesma régua honesta, e onde o valor de ninguém era decidido por um olhar através da sala. Era a promessa que fizera, e agora era real. Claire cresceu para se tornar alguém que a versão anterior de si mesma não reconheceria. Recomeçar do fundo lhe ensinou o que toda sua ascensão rápida nunca se dera ao trabalho de ensinar. A textura diária do trabalho que uma vez julgara de cima, os nomes e o esforço de pessoas que uma vez enxergara apenas como abaixo de seu padrão. Ela aprendeu a escutar antes de decidir. Apesar uma pessoa, por mais do que sua superfície, a carregar a autoridade um dia, se a conquistasse de novo, como uma responsabilidade em vez de uma arma. A queda tirara tudo que ela achava que a definia, e em seu lugar ela encontrou a única coisa que sempre lhe faltara, que era humildade. Entendeu finalmente que poder nunca fora a coisa que fazia um líder, e que ela passara anos confundindo um pelo outro. Poder podia ser entregue a uma pessoa numa tarde e retirado tão rápido quanto o dela fora. O que não podia ser entregue, e só podia ser construído, era o caráter para usá-lo bem. E essa era a coisa que ela se propôs a construir por quanto tempo fosse preciso. Não sabia se algum dia lideraria de novo. Sabia apenas que, se liderasse, mereceria, o que já era mais do que podia ter dito antes. Ryan a observou mudar a distância e não interferiu, porque a mudança só valia alguma coisa se fosse dela. Ela não havia reconstruído a empresa para punir as pessoas que a quebraram, e não poupar a Claire por brandura. Havia feito ambas as coisas pela mesma razão pela qual vestira o paletó em primeiro lugar, porque acreditava que o que um lugar valoriza e como trata a pessoa que julga menos importante, decide tudo sobre o que ele se tornará. Ele apostara a empresa nessa crença, e a empresa sobrevivera para prová-la. A lição repousava claramente sobre tudo isso, da forma como as melhores lições repousam. O valor de uma pessoa não pode ser lido em suas roupas, seu título, ou as circunstâncias em que ela por acaso está quando você a conhece pela primeira vez. E quem quer que pense que pode será julgada errada, eventualmente, a um custo que nunca viu chegando. O respeito que uma pessoa oferece a alguém, que nada pode fazer por ela, é a medida mais verdadeira de quem ela é. Claire aprendera isso da forma mais difícil que existe, perdendo tudo pela falta dele, e recuperando, não seu título, mas seu caráter em seu lugar. A Torrey Bennett Global ainda se erguia 40 andares sobre o distrito financeiro. Seu vidro ainda capturava a luz da manhã da forma como fizera no dia em que um homem quieto de paletó gasto entrou pela porta lateral. Mas a empresa dentro dela já não era a mesma empresa, e nem as pessoas que a preenchiam. Todos eles haviam aprendido que a pessoa mais insignificante na sala pode ser a que mais importa, e que a forma como você a trata quando acha que ela não é nada não apenas revela seu caráter. Às vezes, decide todo o seu futuro.